abrir a Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 6, em nome de Jesus. Segunda Timóteo 4, 6. Aleluia. Vamos estar de pé, né? Vamos estar de pé, em nome de Jesus. O trabalhador pega aqui, por favor, por gentileza. Ó, já estava até vindo ali, obrigado, Elivento. Põe para mim no balcão, por gentileza, Brenda, ali exposto, por favor. Ó, 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração. Raquelzinha, põe pra gente, eu vou abrir outra sessão hoje, põe pra gente na RA, para eu compartilhar aqui com a igreja, só para ficarmos na mesma página. Tem uma palavra que vai diferenciar, e eu queria dar revista, ao meio da revista e atualizada, RA. Põe aí pra gente, Raquel. Aí, perfeito. Eu vou ler só 3 versículos, 6, 7 e 8. A palavra diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos repetir juntos o 7? Vamos lá, igreja. 1, 2, 3. Combati. Eu continuo no verso 8, ele diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Pai amado, em o nome de Jesus, momento da tua santa palavra, nós queremos, Senhor, estar conectados contigo nessa hora. Então, meu Deus, eu te peço em o nome de Jesus, por tua graça, por tua misericórdia, vem falar com teu povo nessa noite, vem falar aos nossos corações nessa noite, em o nome de Jesus. Eu coloco a minha vida diante de ti, Senhor, como teu servo, como teu instrumento, e a ti clamo, meu Deus, manifesta, Senhor, a tua voz em nosso meio nessa noite. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Podeis estar assentados, igreja. Aleluia. Queridos, o tema da palavra de hoje, ele poderia ser posicionados até o final. Foi um tema que eu pensei inicialmente, mas depois eu cheguei a essa conclusão: o céu está procurando os que não desistem. Você pode repetir comigo? O céu está procurando os que não desistem. O céu está procurando. Nós estamos falando, queridos, da última carta de Paulo. A última. Essa carta aqui, ela tem um tom emocional gigantesco. Paulo vai falar do abandono que ele sofreu. Paulo vai falar do abandono não somente de estar sozinho, mas no momento de seu julgamento. Paulo vai falar de traições que sofreu. Paulo vai dizer de pessoas que ele esperava que estivessem ao lado dele e que não estavam mais, que se afastaram. Paulo vai falar, inclusive, uma joia que a gente extrai dessa carta de 2 Timóteo. Uma joia que a gente extrai onde ele recupera um personagem perdido lá no livro de Atos, que é João Marcos. Nós percebemos que toda uma confusão se instala em Atos, quando Paulo, porque João Marcos tinha abortado a primeira viagem, e Paulo não aceita ir com João Marcos na segunda viagem, não é verdade? E aí nós percebemos que o que podia ter parecido uma inimizade eterna, aqui no livro de 2 Timóteo a gente percebe que o mesmo João Marcos que lá em Atos não estava prestando mais
aqui nós confirmamos que ele se tornou alguém útil. Paulo, já sabendo da sua condenação e da proximidade da sua morte, mas pastor, como é que ele sabia da proximidade da sua morte, se durante toda a sua vida ele foi ameaçado? Ele sabia, porque além das ameaças, ele era alguém que tinha intimidade com Deus. E alguém que tem intimidade com Deus, o Senhor mostra, o Senhor revela. Eu me recordo de um dia estar na casa do meu pastor, do nosso pastor Sebastião. Há pouco tempo atrás, eu estou conversando com ele sobre vários assuntos e aprendendo, como eu sempre faço. E ele me diz assim: Felipe, eu estava aqui um dia sentado nessa varanda. Há anos atrás, Deus falou assim comigo: eu vou levar a sua esposa. E a esposa dele era jovem, irmãos, não tinha nem 50 anos. Uma mulher nova assim, não tinha doença, a irmã Edna. Os mais antigos se lembram dela. Ela veio muito aqui. E ele falou assim: Senhor, o Senhor vai levar ela? Como é que essas crianças vão casar? Os filhos dele estavam chegando na fase adulta e nenhum dos dois eram casados. Ele disse: Senhor, como é que essas crianças vão casar com a ausência da mãe? E o Senhor disse de novo: eu vou levá-la. Foi um trauma muito grande para toda a igreja Missões naquela época. Isso tem 15 anos, 16 que aconteceu. Foi um trauma muito grande para aquela família, mas ele sabia desde o início o que Deus ia fazer, porque o Senhor o revelou. E aqui eu percebo que Paulo tem certeza que vai. Todos nós temos essa certeza, a gente só não sabe o dia, nem a hora, nem o tempo. Mas Paulo sabia que a ida dele estava próxima. E todo mundo, quando sabe que vai, está no leito, está enfrentando uma doença, ele faz um balanço da sua vida. Com 27 anos, eu já contei para vocês, eu tive câncer. E era um câncer não muito agressivo, que os médicos diziam. Mas mesmo que não seja muito agressivo, a gente também faz um balanço da nossa vida. E eu me recordo que aos 27 anos, ainda solteiro, pregava a palavra, ministrava na escola bíblica, servia a Deus, era virgem, tinha um sonho de casar. Eu me recordo que nas minhas orações eu fazia um balanço da minha vida. Eu me recordo que um certo dia eu disse assim para Deus: Senhor, se essa for a sua vontade, eu me sinto preparado. E eu me recordo de, nas minhas orações, de sentir uma alegria dentro de mim, sabe, de poder encontrar com o meu Salvador, naquele momento, se assim fosse a vontade do meu Senhor. E eu tenho certeza que, lendo essas palavras de Paulo, eu consigo entender que ele não passava, apesar de por muitos esquecido, apesar de que por muitos abandonado ou deixado, ele não passava por um processo de angústia ou de depressão. Tem muitas pessoas que têm tudo, irmãos. Eu conheço pessoas, eu não estou dizendo e criando exemplo para dar para vocês. Eu conheço pessoas que têm tanto patrimônio. Eu conheço pessoas que têm uma família saudável. Eu conheço pessoas que têm uma família feliz e que perderam o sentido da vida, e que não encontram sentido na vida, não encontram felicidade na vida. Eu dei um exemplo no aniversário de um de nossos irmãos, que eu escutei de um filósofo, e ontem eu lembrava disso. O filósofo dizia assim, um filósofo cristão, ele dizia: o morango, quando você come, ele precisa ter gosto de morango. E ontem o nosso morango aqui estava com gosto de morango, estava docinho, né? Eu levei uma petisqueira da minha mesa para casa, comi tudo, Fabiana até brigou, que não sobrou nada para ela, mas estava doce aquele morango, mas brigou mesmo, tá? Mas foi sério o negócio lá em casa, que eu comi o chocolate também, e a banana também, e as crianças comeram o brownie todo, e aí foi sério o negócio, tá? Não passa perto dela hoje não, vai com calma. Mas aquele morango estava com gosto de morango. E às vezes tem vida que não tem gosto de felicidade, o filósofo dizia. Da mesma forma que tem morango que é azedo, tem vida que não tem gosto de felicidade.
E Deus nos colocou aqui também, irmãos, para que a gente encontre plenitude, Patrícia Martins. Deus te colocou aqui nessa terra, por isso a importância de uma palestra para casais como ontem, sabe? Porque a maior intimidade depois de Pai, Filho e Espírito Santo, pensa comigo, a maior intimidade que existe é Pai, Filho e Espírito Santo, é a Trindade. Os três são um são três. Depois dela é marido e mulher. É a maior intimidade. É intimidade assim absurda que é o casamento. E às vezes a gente está aqui e não está feliz. Às vezes a gente tem tudo e não está feliz, e Deus não está satisfeito se você não está pleno. Porque a palavra diz que o Senhor veio para dar vida, e vida mais ou menos. Não, o Senhor veio para dar vida, e vida em... Vocês conhecem a palavra, vida em abundância. Será que a sua vida está em abundância? Será que a gente está vivendo uma vida mais ou menos? Será que a gente só é feliz quando a gente compra alguma coisa? É bom comprar, irmãos, eu também gosto, tá? Me amarro quando eu compro, mas não é o fim das coisas, não é. Será que a gente só é feliz quando troca essa porcaria aqui que eu tenho, desculpa, esse aqui que eu tenho por um melhor? Será que a gente só é feliz assim? Não é possível que a gente só seja feliz assim. Irmãos, Paulo está nos seus últimos dias, e ele não está falando assim, eu abri 50 igrejas, eu ganhei milhares de almas. Eu não vejo Paulo falar isso. Às vezes eu ligo no debate da Melodia da 93, eu vejo gente se vangloriando, eu ganhei X almas, minha igreja tem tantos mil em caixa, minha igreja tem tantos mil membros, lá no final de semana entra milhares de pessoas. Eu vejo gente falando. Eu não estou vendo Paulo dizer, ganhei 1000 pessoas. Eu não vejo uma linha da Bíblia Paulo dizer assim, eu ganhei 10.000 pessoas. Eu não vejo uma linha da Bíblia Paulo falar assim, eu abri uma igreja em cada país da Ásia Menor. Eu não vejo. Se você vê, me fala. Eu não vejo esse homem se gloriando nele. Eu não vejo. Eu vejo esse homem dizendo nos seus últimos dias, dizendo o seguinte, combati o bom combate, até me perdi aqui no versículo, é o 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia, que coisa linda, irmãos. Ele não está dizendo para Deus, eu fiz e agora não estou recebendo a retribuição. Ele não está dizendo, Deus, eu performei, eu dei resultado, e olha o que eu estou vivendo agora. Não, ele está velho já, está envelhecido, ele está preso em Roma, mas ele não está deixando de orientar o jovem pastor Timóteo, né? Paulo pega a igreja de Éfeso, dos Efésios, a carta a Timóteo, é porque ela é uma carta pastoral, mas ela também poderia ser chamada de aos Efésios, porque o pastor dos Efésios é Timóteo, é o jovem pastor. Ele manda para Efésios, que já era uma igreja problemática, o melhor que ele tem, Timóteo. Sabe, a gente não vê brotando no nosso meio talentos? Eu vejo, eu estou vendo ali o Rian, que menino, irmãos, de ouro, que garoto, sabe? Hoje ele me abraçou ali, mostrou por baixo a camisa do Vasco, né, Rian? Mas não é por causa disso que eu estou falando, não. Que menino prestativo, que menino bonzinho, que garoto, sabe? O Paulo Vitor, os dois Paulo Vitor. A gente vai vendo os talentos vindo, a gente vai vendo no nosso meio crescendo, sabe? A gente vai vendo Deus enviando. E eu percebo que Paulo, ele, à medida que eu estou vendo o Rian, à medida que eu vejo o Paulo Vitor da Tainá, o outro Paulo Vitor, a Sofia que está ali, que é uma criança também, que ora por ela e pela casa dela, eu vejo esses talentos vindo, e Paulo pega o talento e fala assim, vai talento, envia. E nos últimos dias da sua vida, ele não está assim, ó vida, ó céus. Sabe quando a gente reclama? Sabe quando a gente reclama de tudo? Você já acordou assim, irmã? Naqueles dias, eu sei que você não é assim normal, mas naquele dia você já acordou reclamando de tudo. Você abre, tem dinheiro na conta, você reclama. Você vê a casa arrumada, você reclama. O marido chega querendo te agradar com tudo, você reclama. Tudo reclama. Eu não vejo esse homem reclamando.
Eu vejo esse homem sabendo que está chegando a hora dele, dizendo: combati o bom combate. E olha, Timóteo, passando força para Timóteo, ele pegando esses meninos novos que estão chegando e passando força para essa juventude, passando força para esses jovens, passando força para esses adolescentes, passando força para essa geração. Sabe o que eu aprendo? Paulo está fortalecido no combate da fé. E o nosso erro, igreja, às vezes a gente pensa que o combate é só de época em época, irmã Lourdes. A gente acha que o combate é de 3 em 3 meses. Mas eu quero te afirmar nessa noite que aqui, vem comigo, põe aqui para a igreja: o combate da fé é diário. O combate da fé é diário. Todos os dias nós vamos ter que combater. A palavra combate, ela vem do original, significa, ela tem um sentido de agonia, luta intensa, contínua, espiritual, emocional. E Paulo está dizendo: combati o bom combate. Não pensa que o seu combate vai ser em 2025, 2026, vai ser só tranquilidade. Pastor, só volto a combater agora em 2027, que agora eu quero curtir. Não é assim. O combate é diário. Só que Paulo, ele combate o bom combate. Lembra que a gente falou ontem de pegar no pé e dar um abraço? Pegar no pé e dar um abraço? O pegar no pé que a gente falou ontem não é o bom combate. Não é. Combater com quem está dentro da nossa casa não é o bom combate. Paulo está falando de perseguições, Paulo está falando de lutas, Paulo está falando de vencer a própria carne, Paulo está falando assim, de viver um cristianismo autêntico, Paulo está falando de cumprir a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus. Muitas vezes a gente materializa o combate na outra pessoa e pensamos: você é meu combate, você é meu combate, você que me empurra no metrô, você que põe música alta em cima da minha casa, você que olha torto para mim, você é meu combate. Isso não é bom combate. Isso não é bom combate. Esse combate aí é perda de tempo. É perda de tempo, perda de recurso, perda de força. Vai te levar a lugar nenhum. O combate que Paulo combateu é o combate de levar uma vida fiel a Deus todos os dias. E é isso que a gente precisa lutar. É isso que a gente precisa acordar de manhã e dizer: preciso continuar sendo fiel. Você precisa continuar sendo fiel, igreja, amém? Eu preciso continuar obedecendo a meu Deus. Eu preciso continuar dando testemunho. Eu preciso continuar sendo um servo autêntico, tendo uma vida genuína. É o combate da fé diário. Esse homem, ele fala assim: eu já estou oferecido por libação. E eu fui pesquisar assim, sabe, tem um tipo de oferta naquela época. Na Bíblia de vocês talvez não falou libação, ele falou aspersão de sacrifício. Existia uma oferta naquela época que ela podia ser com vinho tinto, com alguns tipos de bebidas. Era uma oferta que era derramada no altar. E Paulo, ele se compara a essa oferta. Ele está dizendo: não vão derramar o vinho, vão derramar minha própria vida. Eu já estou sendo oferecido, eu já estou sendo derramado como a minha própria vida. Ele sabe que a vida dele está sendo oferecida. E ele está dizendo: combati o bom combate. E o bom combate, Efésios vai nos lembrar no capítulo 6, no verso 12, assim: nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra pessoas. Nossa luta não é contra vizinhos. Nossa luta não é contra o teu esposo, não é contra a tua esposa. Nossa luta não é contra o teu filho. Nossa luta não é entre nós. A nossa luta é contra hostes, potestades, principados e potestades espirituais. Nós temos uma luta espiritual, irmãos. Por isso às vezes você sente um peso. Por isso é uma dificuldade para fazer um encontro de casais. Por isso no dia seguinte do DIP todo mundo arrasado. Dia seguinte do DIP, queridos, não sei você, eu e o pessoal lá de casa, todo mundo assim, falei, vamos orar. Vocês sentiram? Vocês fizeram a peça? Sentiu, Sol? Sabe por quê? Sentiu, Catiane? Sabe por quê? Vou dizer para vocês, é um povo que está apanhando, está sofrendo. A gente está entrando na batalha deles.
A gente está entrando para orar por eles, a gente está entrando, sabe, para vencer, ajudá-los a vencer. Você tenha certeza que quando você entra nessa guerra espiritual, orando, participando, contribuindo, você luta também. Por isso que Efésios está dizendo, luta é contra principados e potestades. O bom combate é esse. Contra as pessoas você nunca vai ganhar, os dois vão perder. Marido e mulher combatendo, os dois vão perder. Pai e filho combatendo, os dois vão perder, porque a nossa luta não é contra carne. Sabe o que eu percebo? Que ele está dizendo para a gente, servir a Cristo é estar em guerra continuamente, diariamente, guerra contra o pecado, guerra contra o mundo, guerra contra a carne, guerra contra o diabo. Não pense uma vida cristã cheia de glamour, uma vida cristã cheia de sucesso, uma vida cristã cheia de dinheiro, uma vida cristã isenta de problemas. Tudo mentira. A vida cristã verdadeira é guerra contra a sua carne. Tu tem vontade de esganar alguém, tem vontade de falar umas verdades, você fala, eu sou crente, vou passar por essa. É guerra contra o diabo, que fica tentando esbofetear a tua cara na primeira brecha que tu dá. É guerra contra uma série de coisas, e você precisa entender, o combate da fé é diário. Neemias recebe uma ordem de Deus para reconstruir os muros. Fala com o governador, fala com o rei, vai reconstruir os muros. Começa a reconstruir os muros. Sabe como é que ele consegue reconstruir os muros, Felipe? Ele consegue reconstruir os muros, Paulo Júnior, com uma colher de pedreiro numa mão e a arma na outra. Não é assim? É batalha, é guerra. E tem gente que na primeira oposição fala assim, Deus não está no negócio. Tem gente que no primeiro probleminha que passa, na primeira dificuldade que enfrenta, assim, não, se estou tendo dificuldade, que Deus não está no negócio, eu vou desistir. Neemias foi mandado por Deus, e ele chapava a massa. Valdeci, ele era fera, Valdeci, ele chapava a massa com uma mão e segurava a arma com a outra. Se tivesse que lutar para defender o seu ideal, ele lutaria. É isso que a igreja desse tempo tem que entender. A gente quer levar uma vida isenta de problemas, por causa de pregações que tá cheio por aí, mas na nossa vida não é isenta de problemas, a nossa vida não é isenta de dificuldades. Nós precisamos combater o combate da fé diariamente. Diariamente. Eu prossigo. A fé sem a luta é só um discurso, mas a fé com combate é testemunho, sabe? Eu prossigo, e eu entendo, Kekel, que a coroa está preparada para os que não recuam. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque você não recua, aleluia, aleluia. A gente tem até uns dias meio assim, a gente tem até um tempinho que a gente fala, ai Jesus, pelo amor de Deus, de novo não. Mas no final a gente não recua, a gente não retrocede. Ele fala assim, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada. Essa coroa aqui, no original, a palavra, ele usa uma palavra que se usava nos jogos da era antiga. Ela se chama Stéfanos, o nome dessa coroa. Paulo está dizendo assim, Stéfanos, a coroa do vencedor, está guardada para mim. E essa coroa, deixa eu dizer para vocês, essa coroa não era a coroa que você ganhava de alguém. Essa coroa não é uma coroa que você herda do seu pai. Essa coroa não é uma coroa que alguém pode ir na loja comprar e te dar. Essa coroa que Paulo está dizendo, essa Stéfanos, é dada ao vencedor dos jogos. Você pode falar para quem está do seu lado, a tua coroa vai ser dada se você vencer. A tua coroa vai ser dada quando você vencer. Você vai receber a sua coroa quando você vencer. Aleluia. É o
prêmio para quem completa a missão. Sabe o time que venceu o campeonato? Sabe? Quando seu time vence o campeonato, ele não recebe um troféu, os jogadores não recebem uma medalha. Só quem ganha, só quem vence, só quem vai até o final. Só quem vai até o final recebe essa coroa. Tem muita gente querendo receber coroa assim. Passa a tua coroa para mim. Quanto é que você me vende a tua coroa? Onde é que eu acho uma coroa para comprar? Eu vou achar uma coroa aqui pelo chão? Não. Paulo está dizendo, a coroa está guardada para aqueles que não recuam. A coroa está guardada para aqueles que não retrocedem. A coroa está guardada para aqueles que vão em frente. Não apenas começou, mas concluiu a missão. E Paulo vai nos mostrar que guardar a fé, mesmo sob açoite, mesmo sob naufrágio, traição e prisão, ele venceu tudo isso. E hoje tem gente que recua por decepção, eu anotei aqui. Tem gente que recua por feridas. Tem gente que recua por desânimo. Mas a palavra de Deus está dizendo para mim e para você hoje, que a coroa está garantida se nós não desistirmos. Está pensando em desistir, querido? Deus te trouxe aqui hoje nesse domingo do avivamento, improvável, né? Ainda de ressaca do encontro de casais, mas Deus te trouxe aqui hoje uma palavra. Tem muito tempo que eu não prego um sermão expositivo 100% como esse, 100% texto. Deus te trouxe aqui hoje para dentro desse texto mostrar que você precisa perseverar, que eu e você precisamos ir até o fim. Não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo, não importa se é tempestade ou é o sol, se o momento é bom ou se é ruim ou se é mais ou menos. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: vai em frente, não recua e prossegue. O escritor aos Hebreus, ele vai falar assim para a gente: mas o justo viverá da fé, e se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. O nosso Pai está dizendo que o prazer dele não é o retrocesso, é o avanço. O nosso Pai está dizendo que a alegria dele na nossa vida é quando você avança. É como teu filho. Quem é pai vai saber do que eu estou dizendo. Eu me lembro quando a Isabelle começou a andar. Isabelle fez 11, né? Cadê a Isabelle? Deve ter ido ali atrás. Está ali na iluminação. Eu me lembro quando a Isabelle começou a andar. A Isabelle foi a primeira criança da família. Vocês não sabem, o Guilherme e Fernanda moravam em Minas Gerais. Boa razão, assim, quase 100% da razão de vocês terem vindo para o Rio na época foi por causa da Isabelle, não foi, Guilherme? Eles ficavam doidos para ver Isabelle. Isabelle foi a primeira criança da família. E eu me lembro no primeiro dia que ela andou, ela dava uns tropeços, mas de repente ela começou a andar. E aí ela estava com a vizinha, com o meu pai, filmaram, mandaram para mim, mandaram para a Fernanda, mandaram para o Guilherme. E eles falaram: vamos até ir nesse final de semana visitar, porque a gente quer vê-la andar. Sabe por quê? Porque a alegria do pai é quando o filho avança. A alegria de quem ama é quando o filho está indo em frente, né? E você vê que nossos filhos, as escolas arrancam dinheiro da gente, né? A criança faz formatura, não se formou em nada, né? Formou em nada. É só para arrancar dinheiro da gente. E a gente é bobo, dá, né? E vai lá, chora, tira foto, filma. Por quê? Porque a gente tem prazer que o filho avança. Uma vez a minha filha, eu tive que gastar uma nota. Eu falei: tu se formou em que? Médica? Agora você é advogado? Não, pai, passei de ano. Mas avançou. Avançou. O prazer do pai é quando o filho avança. Deus está dizendo hoje: eu quero que vocês avancem, eu quero que vocês vão em frente. Para de esperar alguma coisa acontecer, querido. Vocês viram um casal aqui ministrando ontem? Eles não têm tanto tempo de crente assim. São um homem e mulher de Deus. Eles não são tão velhos assim, são da idade de muitos de vocês. E por que Deus não pode usar a tua vida como usou a vida deles? E por que Deus não pode usar a nossa vida como usa a vida de tantas pessoas? Porque a gente está esperando alguma coisa acontecer, porque a gente está esperando a poeira baixar.
sabe? Eu me lembro que eu namorava ainda, e um dia eu estava aí como o Vandinho, como a Gabi, as crianças estavam ontem servindo, e eu e Fabiana, a gente era namorado de pouco tempo, e eu falei assim: tá vendo aquele pastor lá em cima pregando? Um dia vai ser eu e você lá em cima ministrando para os casais. E naquela época ela estava muito distante, ela topou na hora ela falou: vamos sim, sabe? É sobre isso, o Pai quer ver você avançando. E de certa forma a gente cumpriu essa promessa, que no primeiro ano foi eu e ela, nos outros já não deu certo, que foi muito trabalho, mas no primeiro ano nós cumprimos essa promessa feita lá atrás. É sobre isso, queridos, é sobre isso. É você cutucar nessa esposa e dar uma cotovelada e falar assim: olha, em nome de Jesus nós vamos juntos, em nome de Jesus nós vamos avançar, em nome de Jesus nós vamos ficar irreconhecíveis, em nome de Jesus quem vê a gente no futuro não vai reconhecer a gente no passado. Em nome de Jesus nós vamos avançar e não recuar. Em nome de Jesus nós vamos atrás da nossa coroa. Mas não se esqueça, é uma coroa que está guardada para aqueles, Patrícia Guedes, que completam a missão. Essa coroa não tem como pegá-la no meio do caminho, não tem como arrancar ela do outro e colocar em nós. É uma coroa para quem completa a missão. Eu me recordo de Josué e Caleb, quando eles são enviados lá em Número 14. Foi Guilherme, pregou isso recente, não foi, Guilherme? Pregou recentemente. O que Josué e Caleb fazem? Não vamos recuar diante dos gigantes. Eles dizem: nós vamos avançar diante dos gigantes. Eu me recordo de Ana, doida para ser mãe, querendo ter seu filho, e ela recua? Não, ela ora, ela persevera em oração, ela ora até que o Senhor dá Samuel, e depois que ela tem Samuel, o Senhor dá outros filhos para ela, e ela é abençoada. Eu percebo que João foi jogado na ilha de Patmos. Foi quem que falou isso aqui? Pastor Igor, no dia do aniversário da igreja. João foi jogado na ilha de Patmos para morrer. João foi jogado na ilha de Patmos, ele já foi jogado num caldeirão, já foi cozido vivo, jogaram ele lá para as bestas feras comerem ele. O que acontece com João? Ele não morre, e além de não morrer, ele se aprofunda ainda mais no seu relacionamento com Deus, e Deus revela para ele o Apocalipse, e ele é o único discípulo que não morre assassinado, ele morre de morte natural. Ninguém consegue matá-lo, porque o Senhor Jesus prometeu isso para ele. Deixa eu te dizer, vem situações para te fazer parar, vem situações para te fazer desistir, vem situações para te fazer retroceder, mas Deus está dizendo hoje: eu tenho uma coroa preparada para a tua vida. Essa coroa é o Stéfanos, é o prêmio do vencedor, é a medalha do vencedor, é a recompensa do vencedor, mas ela está preparada para aqueles que não recuam. Vai vir relacionamento para te prejudicar, o inimigo vai plantar gente pintada de ouro para te atrapalhar, o inimigo vai colocar gente dentro da tua casa, quando você vê tem gente dentro do teu relacionamento, se tu não vigiar, olha, vem uma série de circunstâncias para te destruir, mas Deus está dizendo hoje: vamos avançar. Eu caminho para o final e percebo, Raquel, compartilha com a igreja por favor, que Deus sustenta quem permanece de pé. O versículo 8 vai dizer assim para a gente, ó: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Paulo termina apontando para o caráter de Deus. Ele está dizendo: Deus é justo, Deus recompensa os fiéis. Aleluia. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Domingo eu saí daqui, Duda estava, Erivelto e Alexandre estavam descendo, eu ia até encontrar com eles. Presenciei uma cena lamentável ali embaixo, sabe, alguém sendo assaltado, roubando o seu carro, e a gente fica assim, né?
Deus nos guarda, porque Ele é fiel, sabe? Ele nos guardou. Marquei com os trabalhadores hoje uma reunião, alguns trabalhadores que foram no Gênesis, marquei hoje antes do culto, 5 horas, estou vindo, vim em cima da hora, mas dava para chegar, chego ali em Irajá, tudo fechado, carros voltando na contramão, subindo nas calçadas, nem o BRT passando. Falei, Jesus, arrastão, já deve ser o 5º ou 6º que eu pego, arrastão, nesse trajeto. Todas as vezes o Senhor tem permanecido fiel, todas as vezes. Teve uns que a gente viu de longe, teve uns que a gente viu de perto, teve uns que foi na nossa frente. Todos o Senhor manteve a nossa tranquilidade para a gente vencer. Não estou dizendo que a gente seja isento de problemas, a gente passa, mas o Senhor sustenta quem permanece de pé. Ele é justo. Nós temos um Deus que é justo. Às vezes você se esmera em se defender, às vezes você se esmera em querer se proteger, mas o nosso Deus é justo, Ele recompensa os fiéis. Qual é a situação de Paulo? Ele está na prisão, irmãos. Sabe quem da igreja foi no julgamento dele testemunhar a favor dele? Sabe quem da igreja foi no julgamento dele dar uma ajuda, um apoio moral? Ninguém. Um apóstolo, um homem desse, ninguém o ajudou no seu julgamento. Ele está na prisão, abandonado por quase todos, mas ele está dizendo assim: Deus não me esqueceu. Aleluia, aleluia. Hoje eu vi um depoimento de um pastor, eu fiquei emocionado, irmãos. Ele é pastor de uma grande igreja, e ele é um homem de Deus, e ele tem um Renault, aquele Renault Stepway, e ele disse que um dia foi sair com o carro estava com problema, e aí a igreja ficou sabendo, uma igreja batista. Ele disse que foi uma pessoa do financeiro da igreja na casa dele, rebocou o carro dele, consertou o carro dele, entregou o carro lavado, higienizado, novinho, e ele estava gravando um vídeo agradecendo a igreja que ele tem um carro usado, um carro popular, e a igreja honrou a vida dele. Mas veja, nem sempre a igreja honra a vida do pastor, nem sempre a igreja sabe ou quer saber o que o pastor está passando. Nem sempre a igreja sabe as lutas que o pastor está enfrentando. E isso aconteceu com Paulo. Paulo está enfrentando um momento dificílimo, e eu não vejo ele dizer: raça de víboras. Eu não vejo ele dizer: vão pagar o que não me fizeram. Eu não vejo ele amaldiçoar ninguém. Ele está confiante que o Senhor permanece com ele. E você sabe que tem gente hoje já coitado dentro de casa? Eu creio que daqui ninguém, mas você sabe que tem gente hoje travado dentro de casa, porque esperava ser paparicado por alguém, por um líder de célula, e não foi. E você sabe que tem gente hoje que não quer mais ir à igreja, porque esperava, sei lá, ser carregado no colo e não foi. Paulo, além de não ser honrado, Paulo, além de não ser abraçado, Paulo, além de não ser acolhido, Paulo, além de não ser ajudado no seu julgamento, ele está dizendo: eu tenho certeza que Deus está comigo e eu continuo de pé. O Senhor sustenta quem permanece de pé. Aprende de uma vez por todas. Aprende, deixa eu te dizer essa noite. Muitas vezes você não vai ser tratado como você merecia. Muitas vezes você não vai ser reconhecido como tu merecia. Muitas vezes você não vai ser elogiado como tu merecia. Muitas vezes tu não vai ser parabenizado como você merecia. Mas existe um Deus que não se esqueceu de você. Existe um Deus que não esquece da tua vida. Existe um Deus que está contemplando a tua fidelidade. Existe um Deus que te sustenta, porque Ele está vendo que você está lutando para permanecer de pé. E Deus sustenta aquele que permanece de pé. Tanto é que Paulo fala assim: Deus me dará. Ele vai dizer no verso 8:
o justo juiz me dará naquele dia. No grego, esse dará, eu fui procurar. Existe um verbo no futuro que ele é condicional. O verbo que Paulo usa é um tempo futuro certo. Ele está dizendo, não é talvez, é garantido. Ele está dizendo, Deus me dará naquele dia, o Senhor vai me acolher naquele dia, o Senhor vai entregar a minha bênção naquele dia, o Senhor vai entregar a minha coroa naquele dia. E ele usa um tempo verbal dizendo, não é talvez, não é condicional, não é pode ser. Ele está dizendo, eu tenho certeza, eu tenho convicção que Deus vai me dar. E hoje eu oro para que o Senhor coloque essa convicção no teu coração, de que a tua fidelidade não é em vão, de que teu compromisso não é em vão, de que a tua obediência não é em vão, de que teu passo não é em vão, de que o teu avanço não é em vão. Ele te dará. E esse dará não é condicional, não é talvez. Isaías 40:31 vai afirmar assim para nós: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ei, está esperando em quem? Está esperando no teu trabalho? Faz isso não. Está esperando na pessoa que tu ama? Ele é falível. Está esperando na mulher que é a mulher da tua vida? Ela falha também. Mas o livro de Isaías está dizendo: os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Você precisa de renovo hoje? Recebe sobre a tua vida. Você precisa correr e não se cansar espiritualmente. Você precisa, ter um vigor espiritual. Você precisa ter assim um reforço espiritual. Deus está dizendo: fica de pé, permanece de pé que eu te sustento. Permanece de pé, continua caminhando que eu te sustento. Continua fazendo a minha obra que eu te sustento. Continua perseverando, continua obedecendo, eu te sustento. Aleluia! Oh! Aleluia! Mas a palavra de Deus vai dizer que se no dia da nossa angústia a gente se mostrar fraco, não aguento nada, Senhor, eu tropecei nas minhas próprias pernas. O salmista diz: se no dia da sua angústia você se tornar fraco, a tua força vai ser pequena. Mas se tu permanecer de pé, se tu permanecer firme, se tu buscar força onde tu não tem, eu creio nessa palavra, eu creio que existe um Deus, eu creio que existe algo que vem do céu e vem sobre a sua vida. Eu estou te falando de algo que eu vivo, eu estou te mencionando algo que eu sinto, eu estou te mencionando algo que eu tenho experiência. Vem uma força do céu, vem um vigor do céu, vem um renovo do céu, vem força da onde tu pensa que não tem, e vem sobre você, e vem sobre o teu coração, e vem sobre a tua vida, e Deus te sustenta. Deus te sustenta. Ah, pastor, eu preciso ser sustentado. Eu também. Todos nós. Quando todos te deixam, Deus ainda te levanta. Vamos estar de pé nessa hora? Aleluia. Hoje é noite de posicionamento, porque o céu está procurando os que não desistem. Talvez você está com uma roupa de crente, mas já desistiu. Talvez você está vindo nos trabalhos, mas já desistiu por dentro. Talvez você ainda está dando os seus passos com dificuldade, mas já desistiu. Hoje o Senhor diz que é noite de posicionamento. Você está combatendo ou está fugindo da luta? Você tem combatido o bom combate ou está fugindo da luta, amado? Sua fé está inteira ou perdeu o foco no meio do caminho? Você está posicionado ou distraído? Hoje é noite de posicionamento. Hoje é noite de voltar para o foco. Hoje é noite de decidir.
Hoje é noite de decidir que você não vai parar e vai perseverar até receber a sua coroa. É a coroa reservada exclusivamente para o vencedor, para quem jogou, para quem batalhou, para quem competiu, para quem venceu. Domingo que vem é a final do Mundial. Nós vamos conhecer o vencedor. E vai chegar um dia na eternidade que nós estaremos diante do nosso Senhor. Toda tristeza será vencida, toda angústia será passada, e a coroa que Paulo dizia em Estéfanos, a tua coroa vai te ser entregue, a tua recompensa vai te ser entregue. E o Pai vai dizer: eu guardei a tua recompensa, porque tu perseverou até o final. Porque perseverou até o final. Oh, aleluia. Pastor, eu quero perseverar. Pastor, eu quero voltar. Pastor, eu quero me encher. Aleluia. Então se renda hoje para o Senhor. Então volte para o caminho. Recupere o foco. Abraça com Jesus. E recebe hoje o renovo do céu. Porque Ele trouxe você nessa noite para que fosse uma noite de renovo.